Vamos abaixar nossas cabeças nesse momento, confessarmos ao Senhor, pedimos perdão ao nosso Deus, daquilo que nós cometemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós vimos, que não agradou o coração do nosso Deus. Você comigo, confessa os seus pecados. O Senhor perdoa aquele que confessa com a sua boca. O Senhor perdoa aquele que abre o seu coração para Ele. Abra o seu coração nesse momento e seja livre e liberto pelo Senhor.
Abra o seu coração nesse momento para dizer sim ao nosso adoro na beleza da sua santidade. Abra o seu coração, dobre o seu joelho para adorar ao Senhor, exaltando o nome do nosso Senhor Criador, aquele Deus que fez os céus e a terra, aquele Deus que tem ouvido, boca, que vê e que ouve e que fala. Adore esse Deus. Seu nome é confessarmos nossos pecados. Nesse momento, Senhor Deus, abre nossos ouvidos espirituais, abre, ó Pai, o nosso coração. Queremos ouvir a Sua voz, queremos ouvir o Senhor falando, queremos ouvir a Sua mensagem. Abençoe o nosso pastor e a sua família, abençoe a congregação e o mundo, Deus, ó Pai, conocerá, Deus, ó Pai, ouvindo essa mensagem e participando desse culto. Abençoa suas vidas, pois assim nós oramos, pedindo mais uma vez a sua misericórdia, pois essa oração nós fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, povo de Deus, pela grande oportunidade que temos mais uma vez de nos encontrarmos nesta manhã, a fim de podermos compartilhar a palavra de Deus, este dia que é
inteiramente reservado para anunciarmos o Evangelho. Já entramos no mês de agosto, o mês de mordomia, o mês que as igrejas batistas de Moçambique contemplam a questão da mordomia nas várias vertentes e principalmente para nós da igreja, aqui Igreja Batista do Dondo, estaremos recordando que não somos donos de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor, o qual nos colocou nesta terra para executar a sua missão. E muito estamos gratos a Deus, porque temos a palavra de Deus para nos orientar como podemos fazer isso. E para hoje, estaremos contemplando o texto que vem em João, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, que diz o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus, vindo do apóstolo João, quer nos informar nesta manhã que nós não temos medo da separação de Deus. Quando nos ligamos a Deus, pela vida em Cristo Jesus, nós passamos a estarmos ligados a Deus eternamente. É assim que a palavra nos fala. Então vamos observar hoje por que não devemos ter medo da separação de Deus. Primeiro, porque nós somos filhos amados de Deus. A própria palavra nos afirma que nosso Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse na cruz pela nossa salvação. Então, esse grande amor de Deus é a garantia de que nós não precisamos ter medo de nenhum tipo de separação, porque não vai existir, desde o momento que nós passamos a confiar em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Ele afirma-nos categoricamente que Ele nos chamou de que somos seus filhos amados, quando assim nós nos colocamos à disposição do Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A segunda coisa é que porque Deus mesmo é por nós. Deus não é contra nós. Quando nós somos filhos de Deus, Deus não é contra nós. Deus é a favor de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 38, versículo 31 a 39, fala-nos disso categoricamente, que não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Então nós estamos de uma maneira muito extraordinariamente afirmada de que somos pertença do Senhor nosso Deus. Lembrando que ao sermos pertença do Senhor nosso Deus, nós devemos caminhar com Ele e fazer o que Ele nos manda para realizar na terra. E em terceiro lugar, nós não temos medo da separação de Deus, porque nós temos a própria vida eterna. Esse é o versículo que acabamos de ler, no versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem tem vida eterna, tem a vida que não acaba com Deus, não precisa ter medo de nada, que ele não vai se separar de Deus. Paulo disse, nesta vida sou feliz, partindo desta vida ainda mais, porque ele sabia que ele era pertença de Deus, que ele tinha vida eterna, vida garantida a todos aqueles que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E em terceiro lugar, queria dizer, no quarto lugar, por que nós mesmos não podemos ter medo? Porque a palavra de Deus nos afirma
que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Estão escritos no céu. É o que diz isso assim, Apocalipse 20, versículo 15. Então, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Nossos nomes, quando nascemos na terra, são registrados no notário. Lá onde vamos registrar. Os nossos pais nos levam lá para sermos registrados. Mas depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, temos um novo registro, que é feito por Deus, quando colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa vida está em Cristo Jesus. E ao estarmos em Cristo Jesus, ganhamos a garantia da vida eterna. Nós somos para a eternidade. Não estamos para uma vida que termina quando esse corpo se decompõe, quando esse corpo vai à terra. Não. A nossa vida espiritual continuará eternamente ligada a Deus, como hoje é ligada na nossa comunhão com Ele. Por isso, não precisamos ter medo na nossa caminhada na terra. Hoje, com o problema do coronavírus e outros tipos de pandemias, muitas pessoas estão sendo assoladas com medo de se separar-se de Deus, com medo que pode apanhar a doença, com medo de que a doença chegue na minha casa ou atinja a minha família. Nós não precisamos ter medo. O que nós precisamos é alimentarmos cada vez mais ainda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo e, como mordomos, de que esse corpo precisa ser protegido por mim, que sou usuário agora. Então eu preciso protegê-lo das doenças, de ser infeccionado. Se eu for infeccionado, eu tenho que curar. Eu tenho que buscar a cura. Cura através da oração, a cura através da medicação. Eu tenho que curar. Se eu prevenir, melhor ainda. É isso que está acontecendo hoje. Estamos sendo ditos para estarmos em casa. Sairmos só com casos extremos, mas sempre protegidos com a máscara. Não estar na aglomeração de pessoas. Tudo isso é para que nós não possamos expor esse corpo às infecções das doenças que existem. Então, mas isso tem que ser feito com conhecimento, com racionalidade, com fé, com humildade e com certeza de que eu estou a fazer o que vai acontecer e que eu vou me proteger e Deus continua comigo. É o que devemos procurar fazer dia após dia como mordomos. Vamos cuidar dessa vida como mordomos de Deus. Ele nos permite um tempo aqui na terra para servirmos a Ele, servirmos ao próximo. E ao protegermos esse corpo, teremos oportunidade de servirmos ao próximo com mais tempo e durar mais tempo. Por isso, todos os cuidados estão sendo ditos que devemos manter para não sermos infectados com essa pandemia. É precisamente praticarmos a mordomia. É sermos mordomos de Deus. Não é uma obrigação de que podemos dizer que não, isto aqui não é para mim, é para as outras pessoas fazer. Não. É nossa obrigação, sim, mantermos esse corpo saudável. Procuremos, acima de tudo, mantermos esse corpo imunizado. É a imunidade que vai ajudar a vencermos todos aqueles tipos de doenças que tentam atacar o nosso corpo. Mantenha o seu corpo imunizado. Mantenha o seu corpo cuidado. Porque você é o mordomo de Deus na terra. E a primeira coisa que você tem que saber a cuidar é o seu próprio corpo. E o corpo do seu vizinho, do seu próximo. Não nos expormos. Temos a vida eterna em Jesus Cristo. E esse corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. E por ser a habitação do Espírito Santo de Deus na nossa caminhada, precisamos preservar esse corpo saudável.
E por último, devemos estar seguros que a mão do Senhor está nos protegendo sempre e sempre nos protegerá. Assim como diz João capítulo 10, versículo 28 e 29, que passo a ler. Diz o seguinte: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, que ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Então temos a garantia, quando nós temos a vida eterna, estamos em comunhão com Cristo, nós somos protegidos pelo próprio Deus. Deus Pai entra na nossa proteção e nós não experimentaremos nenhuma separação com Deus. Por isso, que Deus nos dê a graça de saber que nós somos mordomos do Senhor, que estamos na terra e Deus nos protege e continuará nos protegendo. Vamos cuidar um ao outro. Fiquemos em casa, saiamos quando é necessário e sigamos atentamente as orientações periódicas de como devemos nos comportar para mantermos protegidos e fazermos o que devemos fazer. Que Deus abençoe cada família, cada irmão, cada irmã, sempre atentos como filhos de Deus na terra. Vamos orar. Querido Deus, estás no céu, te agradecemos por a oportunidade de mais uma vez compartilharmos a tua palavra e de sabermos que tu, Deus, nos salvaste através de Jesus Cristo e que estás conosco e sempre estarás conosco e que nos deste a vida eterna, da qual a mão do Senhor nunca nos abandonará. Assim, proteja-nos, ó Deus, nesse período da pandemia do Covid-19, para que cuidemos de nós mesmos e cuidemos dos outros. Não permitamos que a doença se alastre, porque o Senhor está conosco e temos toda a confiança que continuará a proteger as famílias da tua igreja, para que ela continue a iluminar no mundo. E abençoa a tua igreja neste mês de mordomia, o mês de agosto. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.